Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Infelizmente, vamos a mais um item que vai para aquela nossa série de itens que vão para a garagem, para o porão ou para o sótão. Infelizmente, a quantidade de itens que, por mais critério que nós tenhamos, por mais cuidado que nós tenhamos em escolher um item para comprar, ler e colecionar, muita coisa não corresponde às expectativas. O risco é inerente a essa questão do fã, do colecionador, de uma forma geral, tanto de rock como de desculpa, de quadrinhos ou de mangá ou até de literatura, né? Quantas vezes a gente experimenta um livro e o livro que na sinopse nos parece uma coisa muito interessante, depois não se revela uma coisa assim tão interessante. Muito bem, vamos lá, eu estou falando aqui de um livro que eu tive agora imensa dificuldade de ler. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês ele por dentro. É o Demolidor, que é um dos meus 5 personagens de quadrinhos favoritos, o que me empolga normalmente em ler coisas que saiam em relação ao personagem, mesmo coisas um pouco mais antigas. Mas é um personagem, o Demolidor, é um personagem que tem uma característica muito interessante, porque o Demolidor ele praticamente mudou completamente desde a sua criação. Mudou em várias fases, vários estágios, e alguns deles são muito interessantes, compuseram muito bem um personagem que tem uma densidade enorme, que tem uma profundidade gigantesca, porque é um personagem cheio de nuances, cheio de detalhes, que muita coisa foi feita boa por ele, mas infelizmente nem todos os autores conseguem aproveitar o melhor do personagem. Isso é uma coisa normal, é comum, tá? Não há nada de extraordinário. Todos os personagens passam por essas situações. Mas o Demolidor, como é um personagem, primeiro porque eu gosto mais, aí é uma questão pessoal, mas independente de ser uma questão pessoal, eu acho que também não há como, mesmo quem não é fã do Demolidor, dizer que não é um personagem denso, profundo, com muitas nuances, né? Que tem uma carga dramática muito forte, que tem um passado muito intenso, um passado muito presente, né? O Demolidor é tudo isso aí. O Demolidor nasceu nos anos 60, né? É um personagem bem antigo da Marvel, que nasceu, como eu costumo dizer, com uma força enorme, mas muito pouco explorada na época. A fase Demolidor, anos 60 até os anos 70, é uma fase que não deu certo. Se você hoje em dia tentar ler a saga do Demolidor, em aqueles volumes que estão saindo pela Panini, né, em capa dura e tudo mais, você vai ler histórias bem infantis, bem simples, até eu diria simplórias, no sentido mais enfadonho de ler o quadrinho, porque é aquela coisa muito superficial, muito rasa, não acrescenta nada. O Demolidor ganha a dimensão que ele merecia, na verdade, só com o Frank Miller, nos anos 80. Eu costumo dizer que o Stan Lee criou o Demolidor e ele nunca entendeu o Demolidor. Ele criou, ele viu, mas ele não enxergou, né? E o Frank Miller foi quem realmente enxergou o Demolidor e deu a ele uma dimensão imensa, fantástica. Aquela fase do Demolidor Frank Miller nos anos 80 é inesquecível, é praticamente obrigatória. E talvez a fase que inicia a transformação dos quadrinhos de super-heróis. Tá? Existem muitas opiniões, mas na minha opinião continua sendo o Demolidor do Frank Miller a grande mola propulsora da mudança dos quadrinhos de super-heróis, que até então tinha uma visão muito rasa, muito básica, daquela coisa do bem contra o mal, o mal é totalmente mal, não tem nenhuma nuance, não tem nenhum detalhe, não tem nada, e o bem também não tem quase nada, não vai a lugar nenhum. Bom, muito bem. Passada essa fase do Frank Miller, o Frank Miller chegou a voltar para a série, porque ele ainda tinha mais alguma coisa a acrescentar, a um hiato
de Frank Miller, mas no início dos anos 90, então, o Frank Miller deixa o Demolidor e quem assume, né, a máscara com os chifres é a escritora Innocenti, do início dos anos 90, que, na minha opinião, fez um trabalho muito ruim, muito fraco, tentou dar alguma dimensão diferente ao Demolidor, mas não conseguiu sair daquele 0 a 0 puramente panfletário, porque a Innocenti me parece muito mais uma socióloga de uma determinada ideologia, com um determinado viés ideológico, cujo único interesse era panfletar a ideologia dela, aquelas coisas todas que já estão até hoje em dia já estão cansadas. Na época eram novidade, nos anos 90 eram relativamente novidade, mas hoje em dia é praticamente um saco ler as histórias da Innocenti do Demolidor. Na sequência, quem vai agora usar o bastão do Demolidor é o Chichester, né? O DJ Chichester, que assume ele no meio dos anos 90, mais ou menos, tá? Esse volume aqui, que é o que interessa falar, ele é um segundo momento, um segundo arco, digamos assim, de história do Chichester, com arte do Scott McDaniel. O Chichester, desde que entra na série, depois da Innocenti, não consegue acrescentar muita coisa, não. Ele meio que pulveriza muitas ideias, muitas histórias, mas não consegue extrair o melhor do personagem. Mas vai largando uma série de sementes que dá até para ler, não chega a ser um saco ler, mas é bem fraquinho. Ele tem até bons momentos, mas não consegue fazer uma história bem amarrada que contemple o personagem com alguma coisa que a gente no futuro gostaria de rever, né? Enquanto a gente continua querendo ver rever, né, revisitar aqueles elementos criados pelo Frank Miller muito antes do Chichester, a fase Chichester é uma fase que ficou meio de lado. Inclusive aqui no prefácio a Panini, né, não sei quem é o prefaciador aqui é o Fernando Lopes. O Fernando Lopes, logo na abertura de Caindo em Desgraça, que é o nome desse volume aqui, que literalmente é isso, é Caindo em Desgraça, ele fala que é um volume tipo ame-o ou deixe-o. Não tem como você achar razoável. E ele tem razão realmente. É um volume muito complicado de você ler, tá? De cara, por quê? Porque ele faz referência a muita coisa que ele plantou digamos assim, num volume anterior, nas histórias anteriores. Então fica uma série de pequenas lacunas difíceis de você preencher quando você vai ler esse volume. A outra coisa que eu acho muito ruim nesse volume aqui, que eu tive muita dificuldade de ler, é que ele faz uma verdadeira colcha de retalhos desde o início. Trechos de história extremamente fragmentados que dificultam muito o prazer da leitura. Mas até são fragmentos interessantes. Tem alguns fragmentos, nossa, isso aqui pode dar uma história boa. Aí você passa para outro fragmento, nossa, isso aqui pode dar uma história boa. Aí você vai para outro fragmento, nossa, mas só que daqui a pouco, aquela enxurrada de informação que você vem recebendo quase que de página em página, porque ele vai mudando completamente o roteiro, você acaba se desinteressando. Ele não amarra as pontas. Tem um momento, você começa uma história, logicamente, quem é escritor, quem gosta de ler romances de mistério, principalmente histórias de mistério, sabe que isso é uma estratégia de mistério sensacional, de suspense, de mistério sensacional. Você vai largando várias pistas e depois você começa a amarrar elas. Conforme você vai amarrando elas, você vai soltando outras pistas. E aí você vai mantendo o leitor engajado, entretido. E ele não consegue fazer isso aqui. Apesar dele começar com algumas propostas interessantes, as propostas não evoluem. E não evoluem, às vezes, também da maneira mais interessante, mais adequada. Então o volume fica a desejar muitíssimo mesmo. Eu vou mostrar um pouquinho das páginas para vocês terem uma ideia também da arte do Scott McDaniel. Vamos lá, então temos aqui coleção Epic Collection, que é uma coleção que não tem uma ligação direta. Você pode colecionar a partir de qualquer volume. Eles não têm nem volumes numerados.
propositalmente, uma coisa interessante da Panini, que evitou de criar esse vínculo entre volumes. Não existe nada disso, a coleção Epic Collection é totalmente individualizada. Então, esse volume do Epic Collection vem com o Demolidor, a fase dos anos 90 ainda, né? Também anos 90, caindo em desgraça com a história do Chichester, do Wright, do Scott McDaniel, tá? Bom, vamos lá. O volume em si é aquele mais basicão da Panini, que todo mundo já conhece muito bem, aquele calhamaçozinho, que não chega a ser ruim de ler, mas que continua cometendo aqueles erros que eu acho muito bobos, que é o fato da falta da orelha na lombada, que dá um acabamento muito mais bonito à edição, não tenha dúvida, e muito mais confortável na hora de ler, porque essa aresta que fica aqui, na leitura, ainda mais de um volume assim mais pesado, é um pouco desagradável. E o erro mais grosseiro de todos, que é essa lombada de cabeça para baixo, que é uma coisa que eu não me conformo, já falei isso em quase todos os meus vídeos, eu não me conformo com essa lombada de cabeça para baixo. Eles escrevem de baixo para cima, deveriam escrever de cima para baixo, porque no momento que você apoiasse o volume, você teria a lombada correta. Então, se você apoiar o volume do Demolidor, você tem que ler de cabeça para baixo o título. Muito bem, vamos lá. É uma edição que é cara, não é uma edição barata. Você tem o preço aqui que eu já falo para vocês. R$140, 140 é caro para um quadrinho, é bastante caro, mas logicamente aqui contém, deixa eu ver aqui, do Demolidor, esse volume o volume 18 do Demolidor, de 90, é Epic Collection Demolidor, reunindo Daredevil de 1974, do 319 ao 332. Só aqui tem 13 volumes. Tá? Mais o anual, em 450. Então, são 14 volumes que tem aqui dentro, 14 revistas que tem aqui dentro. Se você fizer a conta básica, você vai ver que cada revista está saindo por R$10. Então, não está caro. Relativamente não está caro, né? Muito bem. Temos aqui o prefácio do Fernando Lopes, que eu já falei para vocês, é interessante. Ele explica a proposta editorial da revista da coleção Epic Collection e mostra um pouquinho do que você vai ler. Aqui tem todas as edições, como eu falei, né, que vai do 319 de agosto de 93 e vai até o 409 de setembro de 94. Tem um ano aqui, né? Um ano de revista aqui, basicamente. São 13 revistas mais ou menos, 14 com o anual. Beleza, muito bem. E aqui então começa. A arte do Scott McDaniel, a primeira coisa que eu tenho que falar da arte do Scott, eu acho uma arte interessante, principalmente porque a arte do Scott McDaniel, ela foge um pouco aquele padrão dos anos 90, né? É uma edição de 93, no auge da fama do Jim Lee. Na época o Jim Lee era uma referência nos quadrinhos. Todo mundo tinha que desenhar parecido com o Jim Lee. Então, quando você pega um artista daquela fase que consegue ter personalidade própria e não copiar o Jim Lee, você tem que bater palma. É sensacional. É ter personalidade. Outra coisa que... Agora, por outro lado, também não posso dizer que seja uma arte completamente original. Não é completamente original. Apesar de ter muita personalidade, ela tem uma influência muito clara, muito óbvia do Frank Miller. É aquele estilo que o Frank Miller instituiu, criou das luzes, das altas luzes, né? Luzes muito densas com sombras muito fortes. É o que o Scott McDaniel faz aqui, tá? Então, não é exatamente original, mas também não é igual ao Frank Miller. É uma coisa um pouco mais individualizada, com mais personalidade, tá? Isso é interessante. Por outro lado, a história, então é o que eu falei para vocês. Se eu tentasse fazer aqui um resumo da história, eu diria para vocês, olha, é muito difícil, porque a história é uma grande coleta de retalhos. Ele começa aqui numa coisa do passado, traz uma informação sobre uma questão que aconteceu numa estação de trem, lá no início, deixa eu ver qual foi o ano que aconteceu aqui, em 63, né? Por acaso, mais ou menos a época da criação do personagem, o Demolidor, né? E depois passa, então, para os tempos atuais, que seria 93, né? 30 anos depois, a história dá continuidade. E aí surge um novo personagem, uma outra coisa. Aquele início ficou lá. Muito bem, tudo bem, está plantando semente. Em seguida, já acontece
Aqui é uma situação, o Demolidor intervém com um cara que está enlouquecido e depois já começa aqui uma cerimônia satânica, daquelas mais clássicas, né? Estrela, pentágono, aquela coisa toda, e o demônio sendo invocado. Tá, tudo bem, mais um elemento, terceiro elemento. Aqui já aparece um momento um pouco mais intimista, né? Do Fog Nelson, do parceiro, né? Eterno parceiro do Matthew Murdock, tentando entender uma cliente que está numa situação financeira meio complicada. Entra um quarto elemento aqui na história. Depois há uma reminiscência aqui do Demolidor, do Matthew Murdock, lembrando uma determinada situação. Aqui outra situação, lembrando a fase da Elektra, aqui quando o Frank Miller ressuscitou a Elektra, porque o Frank Miller matou a Elektra, depois o Frank Miller ressuscitou a Elektra, que na minha opinião não foi uma ideia muito boa, mas enfim, vamos em frente. E aqui já começa então um novo fragmento de história com uma questão de uma personagem meio misteriosa que interfere na parte jornalística, no segmento do acompanhamento das notícias por parte do Ben Urich, que é um personagem bastante importante na história do Demolidor, aquele repórter, né, que segue o Demolidor. Aqui já aparece a Silver Sable, né, que é uma personagem terceiro escalão da Marvel, mas que, como é uma personagem muito urbana, ela pode ser utilizada muito bem no Demolidor. Então a história vai evoluindo assim. Aqui já há uma sugestão do renascimento da Elektra, que já renasceu, mas o Demolidor ainda não o encontrou com ela, e dos personagens que cercaram a Elektra, tanto depois da morte dela, digamos assim, né, até a ressurreição dela. A coisa fica bem confusa nesse primeiro momento aqui da história, esse primeiro volume da história. Já vamos aqui para o segundo volume, tá? Uma capa bem pouco interessante, Fall from Grace, capítulo 1. Ali foi a introdução, aqui já começa o capítulo 1. Ele retoma um pouquinho a história lá do iniciozinho, daquele incidente que aconteceu num trem, tal, e daí ele começa a introduzir novos personagens ou reintroduzir personagens antigos. Quer dizer, a história fica muito difícil de ler, muito confusa, com muitos personagens, com muitas referências a coisas anteriores a esse volume. Tá? É um volume bem difícil de compreensão se você não vinha seguindo o Demolidor lá desde o início dos anos 90. Lembrando que existe um lapso entre Inocente, que se encerra na coleção anterior da saga do Demolidor, e depois entra a fase do Chichester, que não foi republicada. Tá? A arte se mantém mais ou menos o mesmo estilo, ele enfrentando uma série de situações muito desconectas e muito complexas, sempre se referindo a personagens que apareceram anteriormente. E aí surge finalmente a famosa armadura negra, que foi a época em que o Demolidor usou uma armadura. O que me pareceu, na época, me pareceu uma coisa interessante. Né? O Demolidor é um ser humano, ele não tem nenhum poder especial fisicamente, né? Os poderes dele são totalmente mentais, digamos assim, né? Porque ele tem os 5 sentidos aprimorados e tem o famoso radar, além de um treinamento, logicamente, tá? É um grande atleta, mas fica bem complicado de você não imaginar que uma pessoa assim não use alguma proteção física. Então, na época, eu achei bem interessante a ideia do Demolidor usar uma armadura. Mas a própria construção da armadura ficou muito fraca. Do nada, ele começou a usar uma armadura e pronto. O uniforme antigo dele foi destruído num dos conflitos dele com alguns adversários, e daí veio a armadura negra que surgiu do nada. Então, isso enfraqueceu a história da armadura negra, que inclusive parece que recentemente o Chichester voltou no tempo e voltou a contar uma história dessa época usando a armadura negra, tá? A arte não é exatamente o meu estilo, não é meu estilo de arte, mas eu também tenho que admitir que ela é interessante, é diferente, né? Eu lembro que, inclusive, o Jim Lee chegou a fazer alguma coisa muito parecida com esse estilo aqui quando ele criou o Deathblow,
para Image, né? Uma das coisas que o Jim Lee criou para Image, além do famigerado Wildcats, ele criou também o Death Blow, que de certa forma tinha uma abordagem interessante e tinha uma arte muito próxima disso aqui, de altas luzes, que da arte aqui do Scott McDaniel, tá? Talvez até um tenha influenciado um pouco o outro, eu não sei quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, mas eu acho que esse estilo aqui, ele tem uma assinatura muito mais do Frank Miller, principalmente em Sin City. Também no Demolidor. No Demolidor, o Frank Miller já usava esse estilo de arte, né? Que é bem interessante, que é diferente e que tem muita personalidade, tá? Mas a história aqui, ela se torna cansativa, redundante, falta alguma conexão, alguma coisa que leve você para dentro da história. Realmente, a história não chega lá, tá? Se você lê o Frank Miller, o Demolidor do Frank Miller, e depois você quer ler mais Demolidor de altíssima qualidade, você pode saltar completamente os anos 90, esquece os anos 90 e vai então para 2004, se eu não me engano, que é quando o Brian Michael Bendis entra para o Demolidor e escreve histórias realmente fantásticas, extraordinárias. Essas aqui são histórias apenas, sei lá, se você for muito fã do Demolidor, aliás, como eu sou, né, muito fã do Demolidor, ou se você é muito fã do artista aqui, do Chichester. Tá bom, gente? Fica essa dica aqui. Acho que não vale a pena mostrar mais, porque já deu para ter uma ideia da arte que nós temos por aqui. Aqui no final deixa de ser o Chichester, entram outros artistas, mas a maior parte do volume, isso aqui, esse interlúdio que tem aqui é o anual, tá, gente? Que tem uma arte diferente. E depois, então, volta o Scott McDaniel aqui. Se você é um fã da arte do Scott McDaniel, ainda vale a pena você dar uma lida. Mas, pessoalmente, não vale a pena gastar R$140 nesse volume aqui, com certeza. Tá bom, gente? Até a próxima.